O Julian Wise falou aqui, ó, eu moro aqui em Nova York e já começou as batidas da imigração nos points de imigrantes ilegais. Ele tem uma pergunta para você. Agradecer aqui a Ana pela colaboração. Rádio, o que você acha dessa insanidade do Nicolas se candidatar a presidente? Nem idade ele tem e muito menos a popularidade que ele acha. O que você acha disso? Eu acredito que tudo é balão de ensaio, porque daí, assim, o que as pessoas têm que entender? Muitas vezes, o político, quando ele se candidata a um cargo executivo ou um tipo cargo... Gustavo Lima. Exatamente, tipo Gustavo Lima. Não necessariamente ele quer atingir aquele foco ali. Ele quer fazer um balão de ensaio, por um lado, e por outro lado, ele fazer um recall, que a gente chama na política, né? Um recall eu me apresento e depois eu migro para outra, porque daí eu vou ter uma memória, né? Eu me lancei a um cargo, as pessoas debateram aquilo, fica aquele nome rodando, depois eu me apresento para um outro cargo. Mas daí, como é um cargo top, né, digamos, do executivo, quando tu vai para um outro legislativo ou para uma prefeitura, entendeu? As pessoas, mas eu já falei, eu sei quem é, já ouvi falar, eu sabia que ele era candidato. Então tu cria aquele sentimento de que aquilo já estava digerido. Então, assim, nitidamente, o Gustavo Lima vai ser candidato ao Senado por Goiás. Né? E provavelmente o Nicolas vai ser candidato ao Senado por Minas Gerais. Então, para mim, esse é o quadro real que a gente tem que refletir. Porque daí ele fala da idade, daí ele vai começar a discutir idade para o Senado, qual é a idade para o Senado, será que ele vai ter idade para o Senado? Aí, se não for a Senado, ele vai a deputado federal, explode de novo e depois vai a candidato a prefeito, entendeu? Então, assim, não acredito que esses players aí virão à presidência da República. Eu acredito que os candidatos ficarão naquele entorno do bolsonarismo ali, algum candidato mais próximo ao próprio Bolsonaro. E é bom que o Bolsonaro esteja preso, porque eu acho que ele preso é uma forma meio contraditória até o que eu vou falar, mas ele preso tem um peso maior na eleição do que ele solto. Porque ele solto vai ter que se explicar sobre todos os crimes, sobre todas as coisas, eu digo como candidato, né? Porque ele está inelegível, então ele não seria candidato mesmo não sendo preso. Mas vamos supor que ele não estivesse inelegível nem preso. Ele teria que se explicar, né? Se os processos estivessem tramitando ainda, ele teria que se explicar sobre isso. Agora, ele preso, ele vira um mártir, porque daí diz o seguinte, um herói da liberdade está preso, nós temos que eleger um governo, um deputado fulano, daí vai ser uma camaçada de candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados dizendo que vão libertar os patriotas injustiçados pela ditadura comunista. O Bolsonaro vai botar a família, né? Exato. Então, assim, para mim vai ficar nesse entorno, senão a família é os mais braço direito dele ali. Eu acho que, para mim, esse é o cenário colocado para 26. E eles vão vir com essa ladainha de que a liberdade, porque a ditadura, porque bababá. E vamos lá, você tem que votar na gente para libertar todo mundo. Então, a gente já sabe qual é a linha. Agora, essa questão das candidaturas, a gente tem que perceber, são recalls, né? Que a gente chama. O cara vem, se apresenta, isso é muito comum, em várias eleições acontece isso. O cara vem, o cara é pré-candidato a governador, aí vai lá, faz entrevista, vai na televisão, fala sobre a candidatura, não sei o quê, daqui a pouco, o partido do fulano coligou com tal partido, daí ele abdica e vai e é bem votado, porque ele ficou tendo uma exposição que um candidato parlamentar não teria, por exemplo. Agora é brabo, né? Tu pensar que tu vai ter essas figuras ali circulando o Senado ou com viabilidade de serem os mais votados, né? Mais uma vez. Então, o Moro fez isso, lembra? O Moro fez isso, lembra? O Moro fez isso. Ele ser candidato a presidente, depois não sei o quê, aí foi para tal estado, e aí deu a polêmica do estado, ele foi para outro estado e aí se elegeu senador. É isso, são estratégias. Então, assim, eu duvido muito que fique assim fora do Eduardo Bolsonaro, sei lá, do Tarcísio, sabe, desses nomes assim, a candidatura da extrema-direita. Mas eles têm um grande problema, porque eles ainda também não apresentaram. Claro, primeiro porque o Bolsonaro não vai ficar com essa... Ele quer copiar o Lula, né, na eleição de 2018. Quer levar até o final ali para que ele possa apresentar. E para ele apresentar, migrar votos, essa coisa.
Mas, assim, acredito que eles também têm um problema, porque não há consenso e não há um nome que realmente tenha algum tipo de carisma. Era mais ou menos o problema que nós tínhamos em 2018, naquele contexto, né, com a Haddad, etc. Mas eu acho que o deles ainda é um pouco pior. Então, assim, por um lado, o jogo também não está tão fácil assim. Agora, já no legislativo é preocupante, porque daí a gente pode ter, mesmo com a vitória do Lula, um grande problema envolvendo Senado e a Câmara dos Deputados. Porque, bem ou mal, o Senado ainda tem feito, desde o governo Temer, ainda o Senado, por incrível que pareça, tem sido uma casa mais moderadora dos extremismos do que a Câmara dos Deputados. Agora, se tu tiver as duas com um bando de extremista fanático e miliciano, aí vai ficar realmente duro demais assim para o nosso país. Eles querem deixar o Brasil ingovernável, né? Acho que é governável. Que, na verdade, é o que aconteceu com o governo Temer, se tu for pensar. O que o governo Temer fez? Qual foi a primeira ação, além depois da terceirização, né, das reformas trabalhistas ali? A primeira ação do governo Temer, ou a segunda, foi a questão do teto de gastos por 20 anos. Então foi um projeto aprovado. Pode ver, o Temer assume, se eu não me engano, o primeiro meio ano ali, ele já teto de gastos. 20 anos, sem possibilidade de aumento de investimentos em educação, saúde, blá, 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 blá. Ou seja, ali era uma amarra nítida a qualquer possibilidade de administração de um governo de esquerda, que tivesse aquela visão de investimentos pesados do Estado em determinadas áreas, um engessamento, digamos, né? Algemou quem fosse que ganhou a eleição, vai ter que baixar a cabeça para a lógica neoliberal, para a lógica, porque tem uma lei aprovada que segura por 20 anos. Então, quer dizer, isso é o que nós estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, já começa lá essa visão de ingovernabilidade, mesmo seja um governo progressista, lá no governo Temer. E fora essas questões de toda hora uma falsa polêmica, toda hora uma fake news, toda hora uma mentira, toda hora. E daí o que acontece? O governo apresentou dados muito concretos de melhora econômica, né? Redução digamos, os menores índices, o menor índice da história de desemprego. Então nós temos 6,2%, 6,3% de desemprego contra 14% que chegou a bater Bolsonaro. Nós temos aqui o Brasil sendo a 13ª economia indo para a 8ª, né, em relação ao Bolsonaro. Nós temos a valorização real do salário mínimo, né, que durante o governo Bolsonaro ficou sempre abaixo da inflação. Agora nós temos um ganho acima da inflação. Temos redução da miséria, né, da pobreza extrema. Quer dizer, são vários dados concretos que demonstram, né, o PIB crescendo, né, foi projetado 4, 5 vezes para cima ao longo do ano o nosso PIB, aumento das vendas do Natal. Então sim, nitidamente a economia está aquecida, nós temos praticamente um pleno emprego, nós temos uma visão muito positiva da economia do Brasil e nós sabemos que isso é o que é o ponto de virada. O que aconteceu com a Dilma, né? Quando a economia desandou, ela foi impeachmentada, porque deu argumento. O valor do colar de tomate, toda aquela porcaria, né? Foi ali que eles pegaram. E eles estão tentando reeditar, só que o governo está indo bem, né, na medida do possível, mas eles ficam com daí eles ficam com a questão do dólar. Pode ver que o que centralizou... Que é um ataque especulativo, né? É claro, o mercado especulativo vai lá, faz essa questão, depois a gente vê que o Trump lá fez 2 transações, o dólar já baixou abaixo do nível que estava com o Bolsonaro. Então, quer dizer, nitidamente não era um problema do Brasil, né? Não era algo lá da administração, que senão não teria baixado o dólar aqui. Então, quer dizer, eles querem que o governo faça as reformas, que corte da carne, e se não fizer isso, então eles ficam nessa visão o tempo inteiro emparedando o governo, apesar de todos os dados e índices positivos. E eu sempre faço um desafio aos bolsonaristas. Me mostra um índice em que o Bolsonaro tenha sido superior ao governo Lula. Sem ser essas coisas de superávit de empresa pública. Né? Primeiro que não tem que dar superávit. E segundo que é o seguinte, o déficit não é prejuízo. Né? Porque existe um investimento. Então, tu precariza, por exemplo, os Correios, deixa sem veículo, deixa sem robô, né? Deixa sem, sei lá, os computadores, deixa sem... Bom, o que acontece? Os Correios vamos reestruturar, vai ter que investir. Bom, lá no final vai dar déficit. É natural, porque tu vai estar botando mais grana do que tu arrecadou naquele ano, porque tu tem que reestruturar as estatais. E aí eles não contam que tiraram desse cálculo a Caixa Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, que são realmente as que dão sempre muito lucro. Então essas estão fora do cálculo. Eles pegam as que dão, entre aspas, né, serviço social, etc. Então, assim,
Mas eles tentam deturpar agora. Os dados concretos são muito evidentes, mas nós temos que saber que é ali que eles vão entrar. Então, nós temos que ter um cuidado com a questão do preço dos alimentos, que isso o presidente Lula já falou, né? Nós temos agora essa questão da retirada dos impostos sobre os alimentos da cesta básica. Nós temos que exigir que os empresários e os produtores respeitem e baixem o preço na gôndola, porque o que aconteceu com a Dilma, se a gente for lembrar, quando ela isentou o IPI lá da linha branca, isso não foi repassado no preço final, isso foi só para aumentar o lucro das empresas. Então são esses pontos que a gente tem que ter cuidado e comunicar com a sociedade. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.